grande podermos nos comunicar com vocês através desse programa. Sejam muito bem-vindos. Em Mateus 7, 7 e 8 está anotado: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. O que Jesus quis transmitir para todos os tempos com essa citação? Alex Gonçalves, palestrante espírita de Maringá, vai nos falar sobre o assunto. Olá, Alex, a sua presença no programa nos traz muita alegria. Olá, Ivone. Olá, amigos. O prazer é todo nosso. É sempre muito bom falarmos a respeito de Jesus. Com certeza. Buscai e achareis. É o tema tratado por Allan Kardec no capítulo 25, não é? De O Evangelho segundo o Espiritismo. O que nós podemos destacar dos ensinamentos do codificador? Bom, Ivone, esse capítulo é muito rico, como todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós vamos destacar alguns pontos, para nós nos situarmos nesse estudo. Kardec, ele inicia dizendo que esse ensinamento, buscai e achareis, é análoga àquele conhecimento, inclusive vulgar, comum, ajuda-te e o céu te ajudará. Ou seja, para as nossas pendências cotidianas, todos nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito. Nada se constrói sem trabalho. Nós, na legislação divina, não existem favorecidos e não existem perseguidos. Cada um de nós precisa fazer a sua parte. Ele também vai dizer que é um princípio da lei de trabalho e, por conseguinte, da lei do trabalho, da lei de progresso. Ou seja, se nós trabalhamos, nós fazemos aquilo que precisa ser feito, naturalmente nós vamos melhorando a nossa capacidade, nós vamos olhando as coisas por prismas diferentes, nós vamos buscando determinadas fontes e vamos progredindo. Aquilo que nós fazíamos, gastando um tempo indeterminado no passado, hoje a gente faz com mais sabedoria, com mais tranquilidade, ganhamos tempo, ganhamos qualidade e isso vai fazendo com que nós progridamos. Um terceiro ponto destacado por Kardec, isso é muito importante, é que o buscai e achareis. Ele acontece tanto na área material quanto na área espiritual. Nós lembramos do ensinamento de Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, o conhecimento ele é muito importante para que nós desenvolvamos tudo, tanto a nossa parte material quanto a nossa parte espiritual. Inclusive, quando nós estudamos a lei de progresso em O Livro dos Espíritos, nós aprendemos que o desenvolvimento do progresso material, ele engendra o progresso moral, porque nós vamos aprendendo a discernir o bem e o mal. Quanto mais nós ampliamos a nossa forma de ver, quanto mais nós ampliamos a nossa capacidade, melhores são as nossas respostas. Um outro ponto que nós gostaríamos de destacar, que eu acho importantíssimo, é que Kardec deixa muito claro que buscar não é necessariamente aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós fazemos para acontecer. Porque esse é uma dicotomia muito comum nas nossas vidas. Nós desejamos algo, no nosso íntimo a gente gostaria que aquilo acontecesse, mas as nossas ações, elas fazem justamente o contrário. Então nós vemos pessoas que falam muito sobre a paz, mas elas não podem ser contrariadas porque perdem a calma. Nós vemos pessoas falando sobre respeito, sobre religião, mas muitas vezes são intolerantes com o próximo. Então o que Kardec vai nos dizer assim, que mais do que desejar é o nosso trabalho, são as nossas ações que dizem aquilo que nós efetivamente estamos buscando.
E um quinto ponto que nós gostaríamos de destacar, já deixando, né, esse capítulo, né, assim como a própria obra, como tarefa de casa, é que Jesus ele é assertivo, né? Assim como ele sempre foi. Jesus não colocava, não dizia pode ser que aconteça, não. Não há condições. Ele diz, né? Buscai e achareis, batei e se abrir-se-vos-á. Ou seja, né, não há condições, não há senões, né? Nós precisamos fazer que nós receberemos. Alex, nós vemos muitas pessoas que passam a vida buscando e parece que não encontram. Como explicar isso à luz da doutrina espírita? Kardec também nos deixou uma grande explicação sobre isso. Ele vai dizer, né, que a reencarnação vai nos explicar a respeito disso. Né? Por quê? Porque nem tudo nas nossas vidas, ou a grande maioria, não acontece da forma como nós gostaríamos. Né? Vamos usar um exemplo simples. Quando nós plantamos um pé de alface, em 40, 50 dias nós colhemos o alface. Mas quando nós plantamos uma jaqueira, um abacateiro, são necessários anos para que essa árvore frutifique. Às vezes a nossa questão, aquilo que nós estamos buscando, se assemelha a um alface. Então, em pouco tempo, às vezes até nessa própria encarnação, nós vamos encontrar. Mas às vezes o nosso plantio, a nossa busca é para algo mais profundo. Isso vai demorar, às vezes, um período maior para que a gente colha. Por isso que nós encontramos muitas vezes pessoas que nós falamos, nossa, mas essa pessoa é tão boa e parece que a vida muitas vezes não lhe sorri. E outro que a gente olha e diz, olha, essa pessoa parece que não faz nada certo, mas tudo parece que dá certo para ela. O tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. E aí, sobre a reencarnação, nós podemos acrescentar ainda mais 2 pontos, sem esgotar o tema, que Kardec também toca nesse ponto, a respeito do conhecimento prévio. Hoje nós vemos, nós mesmos, cada um de nós, algumas coisas que nós vamos fazer que nós aprendemos muito rápido. Parece que a gente já tinha um contato com aquela coisa num tempo passado. Nós vemos hoje crianças aí na internet com 4, 5 anos tocam um instrumento, pessoas que em tenra idade têm uma habilidade artística ou motora que outras não têm. Isso quer dizer o quê? Que nós temos um conhecimento prévio a respeito disso. Eu sempre gosto de dizer que na doutrina espírita, se nós encontramos uma pessoa, por exemplo, que depois de uma certa idade fala assim, olha, eu vou aprender uma nova profissão, eu vou cursar uma faculdade, eu vou aprender a tocar um instrumento, há muitas pessoas que até desanimam a outra. Em espiritismo não, nós aplaudimos a pessoa. Nós dissemos o seguinte, vá, faça, aprenda. Porque mesmo que você não tiver tempo para utilizar nessa encarnação, numa próxima, você vai começar com um trabalho lá na frente. E aí vem o segundo ponto, um terceiro na nossa conta aqui, que é a questão do progresso constante. Tudo o que nós fazemos, nada é perdido. Às vezes nós começamos algo numa encarnação e vamos continuar na outra, e assim a vida vai seguindo com uma profundidade muito grande. A doutrina espírita é muito rica no sentido de literatura espírita, né? São muitos os autores. Você poderia se referir a algum autor, a alguma obra que nos fale também sobre esse assunto, Alex? Sim, como você disse, a literatura espírita ela é muito vasta. As obras complementares, nós temos milhares de obras e vale a pena que nós estudemos os temas também nessas obras complementares. Em o livro Pão Nosso, de Emmanuel, no capítulo 109, o tema se chama Três Imperativos, Emmanuel vai nos trazer uma outra análise sobre esse ensinamento. Ele vai dizer que aquilo que essas três assertivas, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e se vos abrirá, ela não foi dita por Jesus de forma aleatória, mas ela significa um roteiro de aquisição
de virtudes, né? São passos para que nós consigamos atingir objetivos. Alex, diante disso, nós podemos dizer que o primeiro passo seria o pedir? Isso mesmo, né? Nós vemos Emmanuel nos ensinando, né, que nas tribulações que nós temos nas nossas vidas, no nosso cotidiano, nós estabelecemos muitas metas, né? E que muitas vezes essas metas, elas não têm uma parte espiritual. Aí ele vai nos dizer que nós devemos aprender a pedir caminhos de libertação. Libertação do quê? Ele vai dizer também das convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias, hábitos cristalizados. Ele vai dizer em linhas gerais que nós perdemos a nossa visão dos interesses eternos. E nós conhecemos muitas pessoas assim, às vezes nós somos. Nós temos vários projetos para as nossas vidas materiais. Nós almejamos um trabalho melhor, nós queremos que os nossos filhos tenham uma profissão, nós educamos, nós trabalhamos, nós buscamos uma casa melhor, e a doutrina espírita nos ensina que não há problema nenhum nisso. Nós estamos na matéria, nós vivemos na matéria e temos que dar atenção a ela. Mas o nosso espírito, ele é mais importante que a matéria. Então aqui no pedir ele fala, nós precisamos fixar objetivos espirituais com vistas ao nosso progresso espiritual. Porque se a gente fixa objetivos, a gente sabe onde quer chegar. Então, esse seria um primeiro passo para que nós consigamos desenvolver virtudes. Isso porque a vida material, ela passa, né? Hoje nós estamos, Ivone, você está, Alex, mas reencarnaremos em outro corpo, mas a bagagem espiritual, ela prossegue, né? Não há interrupção. Verdade. Nessa linha de abordagem, em segundo lugar, seria o buscar, não é? Qual é o significado desse ensinamento para Emmanuel? Nesse caso, Emmanuel vai nos dizer, primeiro, nós fixamos os objetivos. Depois, nas palavras dele, nós precisamos buscar. A procura, ela constitui-se de um esforço seletivo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer escolhas do que fazer e do que não fazer. Às vezes, vamos citar um exemplo que fica mais fácil de nós entendermos. Às vezes nós temos um problema com o álcool, por exemplo, e nós resolvemos parar com a bebida. Dizem os estudiosos que para que isso ocorra, nós precisamos mudar de hábitos. Porque se a gente continuar indo nos mesmos lugares, encontrando as mesmas pessoas, tendo os mesmos estímulos, vai ser muito difícil de nós conseguirmos mudar aquela postura, aquele hábito. Então é importante que nós, se nós fixamos objetivos espirituais, nós, por exemplo, fixamos a virtude, vamos ter mais paciência. Então aonde eu vou encontrar paciência? A literatura, ou melhor, a doutrina espírita é muito rica em recursos. Nós temos palestras, nós temos livros, nós temos grupos de estudos, nós temos trabalhos na área da caridade, do auxílio ao próximo. Nós temos muitas informações que podem ser utilizadas para que nós gastemos o nosso tempo na busca dessas virtudes. Porque se a gente, como nós falamos antes, às vezes nós fixamos um objetivo que ele é bom, mas tudo aquilo que a gente faz não contribui para que aquilo ocorra. É uma coisa que um ensinamento que nós temos sempre na doutrina espírita é o orai e vigiai o tempo todo. A gente está o tempo todo tomando cuidado para que as coisas aconteçam. Há uma mensagem de Chico Xavier que eu acho muito bela, que ela chama Um Minuto Apenas. Fala, em um minuto apenas, a nossa vida ela muda muito. Então, o cuidado que nós temos que ter em cada momento da nossa vida. Quando a gente fixa uma meta, a gente tem que tomar cuidado para não sair dela
ou para não desvirtuar o caminho, porque como você mesma disse, a vida nos consome, né? E às vezes fica muito difícil a gente atingir aquele objetivo que já foi fixado no pedir. Certo. E por fim, Alex, nesse roteiro, nós teríamos que bater. O que é bater? Bater, aí é a parte que nos compete de efetivo, né? O terceiro passo aqui, o bater, né? Nas palavras de Emmanuel, ele vai dizer, bater a porta da edificação, utilizando o martelo do esforço metódico, o buril da boa vontade. Ou seja, aqui é a ação, o esforço, a perseverança, né? Eu vou ler um livro, nós falamos, né, adquirir a virtude da paciência, eu vou pegar um livro sobre paciência, vou ler o livro até o final. Muitas coisas que eu vou ler naquele livro vão se chocar com aquilo que eu estou habituado a fazer, né? Vão me dizer coisas que eu não gostaria de ouvir. Então, nesse passo, nós, né, estabelecemos a meta, nós fixamos, né, como é que nós vamos fazer para chegar até a meta. Aqui a gente vai efetivamente e trabalha e faz, né, para que aquilo ocorra. Como nós iniciamos falando, né, o Kardec já disse isso, que é o trabalho, é o exercício, né, porque nada vem de graça, né? Para nós chegarmos até aqui, quanta coisa nós tivemos que passar, quanta coisa nós tivemos que aprender, quantas situações nós tivemos que renunciar, quantas escolhas entre o que fazer e o que não fazer. Às vezes nós olhamos grandes expoentes da humanidade e falamos como se elas tivessem alcançado aquele patamar sem nenhum esforço. E o que a doutrina espírita vem nos ensinar com temas como esse é que elas pediram, buscaram, bateram em outros tempos. Hoje, o grandioso trabalho que elas fazem é porque elas fizeram todo um trabalho, um planejamento para que aquilo ocorra. Então, vai dizer Emmanuel, não bastará rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado, né? É preciso que a gente... e essa é uma coisa que eu tenho ouvido muito falar, né? Nós precisamos fazer um planejamento para que as coisas aconteçam. A gente vai fazer um arroz e existe a gente não percebe, mas existe um jeito para fazer o arroz. A gente não joga tudo na panela e liga o fogo. A gente segue um passo a passo para que o arroz fique bom. E espiritualmente, às vezes, a gente deseja que as coisas aconteçam, mas não planejamos ou trabalhemos para que aquilo ocorra. O que é que a doutrina espírita vem nos ensinar aqui, né? Nas palavras de Emmanuel, de Kardec, né? Contribuindo com o ensinamento de Jesus, é nos dar um passo a passo de como é que se faz. Sem pressa, sem desespero, né? Não precisamos fixar metas que nós não consigamos vencer, mas, né, que seja um passo de cada vez, mas que seja um passo atrás do outro, né? Não estagnar. Alex, nós te agradecemos imensamente pela sua participação, pelos esclarecimentos, porque às vezes os ensinamentos de Jesus, pela profundidade, né, eles ficam difíceis de serem entendidos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos a todos vocês que estão conosco e lhes desejamos muita paz.